Paz do Senhor, gente, mais uma vez. Quem trouxe Bíblia? Quem? Amém. 1 Reis 12. Nós vamos ler uma boa porção da palavra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Gente, eu tô achando muito legal estar aqui com vocês. Agradeço a Deus por essa oportunidade, ao Paulo Vitor, ao Kézide. E é uma bênção poder estar aqui no meio de vocês para a gente se debruçar sobre a palavra e aprender mais sobre o que Deus tem para nós. Amém? Nós vamos ler do 1 até o 19. Então eu vou ler e vocês vão acompanhar, certo? E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito, porque mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, que estiveram na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo de teu pai sobre nós? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo jugo, mas tu o alivia de sobre nós? Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó rei, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo o Israel o apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Deus querido, por essa porção da tua palavra. Pai, eu peço que o teu Espírito Santo nos dê, Deus querido, aquela revelação que é particular a cada um. Que cada um aqui, Jesus, receba a melhor parte que vem do teu Espírito Santo. Aquilo que nós não só queremos, mas aquilo que o Senhor
quer falar e que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, Pai, que toda distração, toda retaliação, todo engano caia por terra e que aqui a Tua palavra venha reinar e agora nossa mente está cativa ao que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Bom, nessa história, nesse trecho que a gente leu, nós temos a história de Roboão. Roboão era filho de quem? Isso, Salomão, muito bem. Roboão, filho de Salomão, tinha acabado de assumir o trono. Acabado de assumir o trono de Israel. E aí o que é que vai acontecer? Vem Jeroboão, que já tinha sido um homem que tinha se rebelado contra Salomão, mas tinha apoio de algumas pessoas de Israel. Eles vêm com o povo para pedir que Roboão diminuísse os tributos, os impostos sobre o povo. Quando eles chegam a Roboão, Roboão fala assim: olha, voltem daqui 3 dias que eu vou ter a resposta para vocês. Antes de passarem os 3 dias, Roboão vai pedir conselhos. Fala comigo, conselhos. Vocês estão aqui, gente? Tem gente que está... conselho. Amém. Conselhos. Ele vai pedir conselhos para os sábios, que eram os conselheiros do pai dele. Gente experiente, gente com conhecimento de causa, afinal de contas, aconselhou Salomão durante toda a vida de Salomão. E ele vai pedir conselhos para eles. Eles vão falar assim: ô Roboão, diminui a carga. Se você diminuir a carga sobre o povo, eles vão te servir durante todo o tempo. Aí Roboão, não feliz com o que escutou, foi pedir conselhos para os jovens que cresceram com ele, para a gente da idade dele. Foi pedir esses conselhos. E aí eles falaram o quê? O povo está pedindo para diminuir o jugo? Pois fala para o povo que o seu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do seu pai. Que você vai castigar eles com muito maior rigor se eles não entregarem os impostos a partir de agora. Roboão escolheu ouvir os conselhos de quem? Dos jovens. Por causa desse conselho, Roboão dá abertura para o povo se rebelar contra ele e contra toda a dinastia de Davi. Depois disso, o que a gente vai ver é que o povo se juntou com Jeroboão. 10 tribos vão ficar com ele e 2 tribos só vão ficar, que vai formar o reino de Judá. E o reino de Israel passou a ser agora de Jeroboão. Por causa de um conselho, por causa de dar ouvidos a um conselho, Roboão perdeu a maior parte do reino. Por causa de um conselho, Adorão, que era servo de Roboão e era responsável por cobrar os tributos, foi morto. Que ele foi lá para poder cobrar os tributos com o rigor que Roboão queria e o povo apedrejou. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre o valor de conselhos. A Bíblia, de capa a capa, traz diversos conselhos para todas as pessoas de todas as idades. A Bíblia vai orientar pais, vai orientar filhos, vai orientar maridos, vai orientar esposas, vai orientar solteiros, vai orientar casados. De capa a capa, nós temos inúmeros conselhos. Um único conselho, que é não temas, se repete 365 vezes na Bíblia. Um único conselho. No livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, vai orientar e aconselhar sobre os conselhos. De quem que você deve receber, a importância de procurar conselhos. E inclusive lá vai estar escrito que na multidão de conselheiros, não é na multidão de conselhos, é nos muitos conselheiros, se acha sabedoria. Se Paulo escreveu cartas para as igrejas, escreveu cartas para os auxiliares dele, e as cartas vinham com conselhos. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, fala assim: olha, beba não somente água, mas beba também vinho,
por conta do seu problema no estômago, um conselho. Ele vai aconselhar as igrejas sobre o modo de se portar, aconselhar as mulheres da igreja sobre o modo de se vestir, de cortar os cabelos. Nós temos conselho de capa a capa da Bíblia. E a pergunta aqui para vocês é: a Bíblia se importa com conselhos? Por que que você, adolescente, não se importa? Eu quero perguntar para você hoje, se a Bíblia, que é a Bíblia, dá tanta importância para os conselhos, por que que vocês, que estão chegando na pista agora, não estão escutando os conselhos? Será que é por falta de conselhos? Será que é por falta de bons conselheiros? E aí agora eu quero falar para vocês sobre esses bons conselheiros. Nós vamos lá para 1 Coríntios 15:33. Porque não basta dar um conselho. A gente viu na história que a gente leu que não é só o conselho. Ele tem que vir de um bom conselheiro. Então nós vamos para 1 Coríntios 15 para ver a primeira característica de um bom conselheiro. 1 Coríntios 15, no verso 33 e 34. Não se deixem enganar. As más companhias As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, e eu digo isso para a vergonha de vocês. Olha o que Paulo está falando. A primeira característica de um bom conselheiro é que ele tem que ter os mesmos princípios que você. Me indigna jovens que cresceram com um princípio cristão e agora na adolescência estão dando ouvidos a pessoas em julgo desigual. Estão dando ouvidos a más companhias, como que a Bíblia está falando, e estão corrompendo bons costumes. É sério que vocês estão perguntando sobre casamento, sobre finanças, sobre comportamento para jovens mundanos? Vocês estão escutando o conselho deles e dando atenção? Corrompendo bons costumes por causa de maus conselhos. O primeiro ponto, que seja de mesmo princípio que vocês. Tem também lá em Provérbios 13:26 e 13:5. No 13:5 está escrito assim, ó: os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. E Provérbios 13:26, o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Olha a Bíblia aí te dando um toque. A Giovana quer dizer que eu não posso me relacionar com quem não é crente. Claro que pode, você deve, se você for influência para ele. Agora, se ele for influência para você, fica quietinho na sua. Nós temos que saber até que é onde o limite aqui, ó, da carne. Está sendo influenciado? Vai cuidar da sua vida espiritual primeiro. Depois você entra nessa amizade. Está recebendo conselho de ímpio? Vai tratar sua vida espiritual primeiro. Depois você entra nessa amizade para influenciar ele, não ele influenciar você. Ele pedir conselhos a você, não você pedir conselhos a ele. Que seja de mesmo princípio. O segundo, ter experiência do que fala. A nossa história em 1 Reis 15 já traz um pouco disso. O povo que estava aconselhando Roboão, que era da dinastia do pai dele, tinha experiência, sabia de guerra, sabia de como malear o povo,
de como ter ali uma negociação com o povo. Eles tinham experiência, eles aconselharam Salomão durante o reinado dele. E aí, ao invés de escutar quem tinha experiência e conhecimento de causa, Roboão resolve escolher quem tinha a mesma experiência que ele. Ele vai escutar quem tinha o mesmo nível de conhecimento que ele. Aí eu te pergunto, por que você que está querendo casar, está pedindo conselho para solteiro, que está na mesma situação que você? Por que você que quer abrir uma empresa, está pedindo conselho para quem não sai nem da cama para lavar uma vasilha? Tem o mesmo nível de conhecimento que você, tem a mesma experiência que você e não tem nada para te oferecer. Não estou falando para você ter uma amizade interesseira, não. É para você ser claro, chegar assim, ó, fulano, eu admiro seu casamento e eu estou pensando em casar. Eu conheci um rapaz que ele é assim, 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 assim. Ele grita com a mãe, mas ele é lindo, ele trabalha, mas ele só grita com a mãe. O que você acha? Pede um conselho para quem está dando certo. Pede um conselho para quem está dando experiência. Porque se você pede um conselho desses para uma solteira carente igual você, sabe o que ela vai te falar? Ai, amiga, depois de casar tudo muda. E não é bem assim, a gente já sabe a história. Por que você, rapaz, antes de entrar num negócio, antes de fechar uma empresa, seu sonho, seu curso da sua faculdade, você não pede um toque? Fala, pastor, estou pensando aqui em fazer um negócio. O senhor pode orar por mim, se é de Deus ou não? O que o senhor me aconselha a respeito disso aqui? Meu patrão está querendo abrir um negócio lá que envolve caixa 2, pastor. Eu vou ganhar muito mais dinheiro com isso. O que o senhor acha? Eu vou entregar o dízimo do caixa 2. De cara a gente já sabe que está errado. Mas a gente quer um conselho errado para dar respaldo para o nosso erro. Se você vai num jovem que está quebrado igual você, vendendo almoço para comer a janta, pedindo a Deus o dinheiro da oferta para colocar na salva. Se você conversa com um cara desse, o que ele vai falar? Vai, mano, só durante um tempo. Aí depois você juntar um dinheirinho, você sai de lá. Peçam conselhos para quem tem conhecimento de causa, para quem tem experiência no que você precisa de ser aconselhado. Que seja do mesmo... Vamos lá, primeiro ponto, que seja do mesmo princípio. Segundo, que tenha experiência. E o terceiro? O terceiro é uma raridade. E alguns vêm com defeito. Vamos lá para Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Sabe o que está falando aqui? Sinceridade. Você não precisa de um conselheiro bajulador. Você precisa de um conselheiro sincero, que olha para sua cara e fala assim: cara, vai dar ruim, mas vai dar muito ruim. Aquele tipo de pessoa que vira para você assim e fala assim: cara, você vai quebrar a cara, e quando você quebrar eu ainda vou rir de você ainda, porque eu te avisei. Isso é que é amigo de verdade. Bajulador vocês não precisam não. Quer a história de um amigo bajulador? Na Bíblia tem. Quando Aminon começa a desejar a irmã dele, ele teve um primo que, ao invés de falar assim: acorda para a vida, você tá louco? Você tá desejando a sua irmã? Por que você não pede ela em casamento? Porque naquela época era costume. Fala que seu pai traz luz nas trevas. Não. Olha o conselho do cara: finge de doente e fica sozinho com ela. Conselhos bajuladores, recheados de maldade. Não querem seu bem não, jovens. Querem ver sua queda.
e ainda ri do seu tombo. Sai de perto dessas amizades. Abre o olho com esse tipo de gente. Gente que só te bajula, só te elogia, tá vendo você fazer errado e você sabe que tá errado e a pessoa tá te apoiando. Sai fora disso. E que vocês aqui sejam amigos que afiam os outros. Nós precisamos de uma juventude forte. E Deus tem colocado no meu coração pressa. Porque o tempo está acabando, jovens. O tempo está acabando. E se vocês não despertarem para ser uma igreja que se ajusta uns aos outros, que vê o outro antes de cair e fala assim: ó, você está caindo, cara, sai daí. Se vocês não forem essa geração, a igreja todinha lá da frente vai estar comprometida. Se vocês não forem a geração do arrebatamento, vocês serão os pais que irão educar os remanescentes. Que seja com sinceridade, que seja com puxão de orelha. Fala: ó, tá errado, amiga, esse vestido seu foi embalado a vácuo, vai trocar. Simples assim. Querido, amigo, menos, vai caçar um serviço, ou você só fica no celular, o que está acontecendo com você? Amigos de verdade, que sejam sinceros. Vocês precisam ser esses e não os bajuladores. E aí você fala assim: Giovana, mas e se não quiser escutar? Jesus é amor, Jesus é... ele vai insistir comigo o resto da vida. Calma. Vamos lá para João 6,67. Aqui, Jesus está dando conselhos sobre a revelação de quem Ele é. E não é uma palavra chuchuzinho, paz e amor, igual a gente gosta de receber, não. Palavras duras. A verdade de quem Ele era e do que os discípulos iam ter que suportar para ficar perto dele. E aí sabe o que Ele fala? O povo começa a ir embora, a multidão vai se despedindo. E aí aqui no verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O povo indo embora, Jesus não adulou ninguém para ficar. Jesus virou para os 12 que ainda estavam lá e fala assim: vocês não querem ir também não? Será que não está duro demais para vocês o que vocês estão escutando? E aí Jesus vai falar, e aí Pedro vai falar assim: Senhor, para quem iremos nós? Está difícil, mas é melhor com o Senhor, porque ninguém mais tem as palavras que o Senhor tem. Jovem, eu quero te falar, seguir bons conselhos é difícil. Ficar na igreja é difícil. Abrir mão da carne, do pecado e do mundo é difícil. Mas você não tem outra opção. Você vai para onde, jovem? Você vai correr para quem quando a crise apertar lá na sua casa? Você vai para quem quando a ansiedade bater na sua porta? Você vai para quem quando o seu chamado for mais forte do que a sua vontade? Você não tem para onde ir senão para Jesus. Escuta os conselhos dele, se volta para a palavra dele, que é o supremo conselho. Se dispõe a estar diante de Jesus com inteireza de coração, inclusive nas suas amizades. Coloque-se de pé que nós vamos orar. Que você peça ao Senhor bons amigos, e que mais do que isso, que Deus te dê discernimento a partir de hoje para ser um bom amigo, para ser um amigo de verdade, um amigo sincero. E que você não queira outro lugar senão em Jesus. Que você não queira outras palavras senão as que concordem com as palavras de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós oramos ao Senhor e pedimos, ó Deus querido, que o Senhor traga para esses jovens discernimento.
Pai, nós precisamos discernir o mal e o bom conselho. Nós precisamos, Deus querido, encontrar pessoas que vão nos levar para mais perto do Senhor e não para distante de Ti. Jesus, é uma fase de tanta influência, é uma fase de tanto conflito, que precisa de ter alguém, Jesus, para pegar na mão e ajudar. Eu te peço, Pai, manda sobre esses jovens, Deus querido, boas pessoas, bons conselheiros, boas amizades, e que eles também sejam amigos sinceros, amigos tementes ao Senhor, amigos que vão honrar a Tua palavra acima de qualquer coisa, Jesus, e que eles encontrem nas Tuas palavras o que eles não encontram em lugar nenhum, que jamais se desviem da Tua palavra e do Teu caminho, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus.